Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou os céus e a terra. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Neste momento, em nome de nosso Senhor e Libertador Jesus, nós estamos iniciando mais uma reunião pública do GCACEL. Hoje nós iremos responder duas perguntas. Lembra que nós falamos, faça a pergunta e nós responderemos no próximo vídeo. Oremos a Deus. Deus eterno Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, começamos a nossa reunião. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos o pão no Espírito que refrigera a alma. Paciência, humildade nós precisamos, Senhor, para tolerar os detratores, porque eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos, porque nós não damos ouvido a eles. Aí então eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Faz isso por não conhecer a tua verdade, que é amor e é incondicional. Desculpa. Nesta hora difícil de prova, de luta, segura nas nossas mãos e nos protege, porque se o Senhor não nos proteger, em vão trabalha a nossa segurança. Contigo nós venceremos e chegaremos lá. Porque estando contigo, estaremos com Ele, Deus Pai Todo-Poderoso. Se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. Não adianta a igreja colocar uma oposição chamada de Satanás, porque é mentira. Deus é todo poder, Ele é o poder. E Ele deu poder a Jesus sobre toda a carne. O Senhor Jesus deu esse poder para nós. Portanto, se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Ajuda-nos, Senhor, a andar no Teu Evangelho de justiça, de verdade, por amor a Teu nome. A este Teu ensinamento que nos ensina que o Senhor é a porta, a única porta. Quem entrar por essa porta será salvo e receberá libertação. Assim como nós recebemos, através do Evangelho, na luz da doutrina dos Espíritos, nós nos libertamos da escravidão religiosa, da lei do pecado da morte, que é a igreja, que é uma senzala. Só o Senhor é o nosso pastor, o único pastor. O pastor que deu a vida pelas ovelhas. O pastor homem é lobo vestido de ovelha. Só o Senhor Jesus é o caminho da verdade na vida. Ninguém vai a Deus a não ser pelo teu entendimento, pelo teu Evangelho. Capítulo 15 do Evangelho segundo João. Obrigado. Como sempre, começaremos nossa reunião, todas as nossas atividades. Nós começamos com oração e com a música. A música é o Evangelho.
vamos implantar o Evangelho de Jesus no lar. O Evangelho é a luz, nova aliança com Jesus. O Evangelho é a luz, nova aliança com Jesus. Disse Jesus no Evangelho de João: um novo mandamento vos dou, amai vossos irmãos. Ensinou Jesus, Paulo e João, que fora do amor não há salvação. Ensinou Jesus, Paulo e João, que fora do amor não há salvação. Irmãos espírita, não houve o detrator, mas ide anunciai a obra do Consolador, que as boas novas é a luz, é o Evangelho do Senhor Jesus, que as boas novas é a luz, é o Evangelho do Senhor Jesus. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda a glória, toda a honra pertence a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso mentor espiritual. Ele é o guia, ele é o comandante. Sem ele, sem o seu evangelho, nós não iremos a lugar nenhum. Porque ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e eu vos dou a vocês. Prosseguindo a nossa reunião de hoje, né? É a reunião de número 12. Número 12. Que é a reunião pública do GECACEL. Hoje nós vamos responder duas perguntas. O que é que eu devo fazer? O que é preciso fazer para ser um espírita? A outra pergunta é: o espiritismo abre a porta para o demônio? É isso que nós vamos responder. Falando do nosso trabalho, né, das nossas atividades, nós já gravamos na terça-feira, colocamos no YouTube, o estudo do Evangelho no lar do GECACEL, que é o capítulo, e começamos o capítulo 10, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles herdarão a terra.
Hoje nós estamos gravando o segundo estudo do nosso grupo, né? Que é a reunião pública, onde nós falamos um vídeo da internet, né? Fazemos a interpretação na luz da doutrina dos Espíritos. Hoje nós iremos, como já dissemos, a responder duas perguntas. O nosso terceiro estudo é estudo básico do GKCEL. O último, nós falamos sobre materialização. Cada dia, cada reunião, cada estudo, nós falamos de uma mediunidade. Porque segundo a codificação de Allan Kardec, Kardec pesquisou mais ou menos 46, mais ou menos, eu não tenho certeza, tipo de mediunidade, mas existe mais. Chico Xavier tinha quase todas. Como disse Kardec, todo mundo é médium. Cada um tem um tipo de evolução, né? Depende da evolução, depende do seu conhecimento. Porém, se você tem qualquer sentimento, sente qualquer coisa de uma mediunidade, porque a mediunidade é sofrimento, é problema para quem não tem conhecimento. E você não precisa desenvolver a mediunidade, não. Você precisa estudar, compreender, para você saber lidar com ela. Porque ela é um dom de Deus. Não é castigo. Não faz mal para ninguém. Com ela você pode ajudar a si mesmo e a humanidade. Bem, continuamos com aquela nossa pedida, né? Nós temos o nosso trabalho espiritual que nós fazemos. Que o mundo pode se levantar contra nós, enquanto nós podemos falar, nós vamos falar. Vamos pegar o Evangelho como ele é. Porque esta é a missão que nós recebemos. Quando nós fomos levados para o plano espiritual, em desdobramento, o mentor amigo espiritual nos diz, pega o Evangelho para o mundo. Não como a igreja prega, mas o Evangelho verdadeiro, sem competição, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito. Porque o Evangelho é amor e nada existe fora deste amor. Essa é a nossa missão. A segunda missão é unificar as igrejas. Porque o mundo espiritual mostrou para nós a sabedoria de Deus. Porque, por exemplo, se você veja um monte, né? Por exemplo, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, o Ponte Jaraguá aqui em São Paulo, aquele monte não existiria se não fosse a unificação do grão de areia, que é uma das partículas menores do universo. Com essa partícula da areia, é que nós vemos a praia do mundo em qualquer altitude no universo. Nós vemos a Lua a centenas de milhares de quilômetros do nosso planeta Terra. Nós vemos ela. Nós vemos as estrelas, o universo, que está a milhares de anos-luz do nosso planeta Terra. Nós enxergamos eles pela unificação do grão de areia. Portanto, meu irmão, esta é a revelação. Se nós, religiosos, não nos unificarmos, jamais haverá paz. Porque nunca na história do mundo a igreja, a religião, a política trouxe paz, nem liberdade, nem unificação para a humanidade. E eles não irão conseguir se não unir, porque eles são egoístas, são orgulhosos, preconceituosos. O preconceito é separatista, ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré nos alerta, reino dividido não subsistirá. Queridos irmãos, querida irmã, faço uma pergunta para você. Existe um reino mais dividido do que as religiões? Principalmente os chamados
evangélico cristão, que eles chamam, né? Porque eles chamam evangélico cristão, mas não são nem evangélicos nem cristão. Segundo o Mestre Jesus, eles estão ainda nas trevas. São anticristo, não cristão. É só você examinar. Você não desacredita na nossa palavra, vai lá na Bíblia que vocês usam, a tradução de João Ferreira de Almeida, capítulo 2 da Epístola de João. O Senhor Jesus fala declarado. Aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que está com Deus, mas que tenha preconceito de um irmão, por menor que seja, Deus não está nele, ele não está em Deus, ele está nas trevas. É Jesus que falou, não foi eu, não foi João Batista. João Batista João Evangelista. João Evangelista não falou, não, ele escreveu o que Jesus falou. Disse, tudo que eu falo, tudo que eu escrevi, eu ouvi da boca dele, Jesus de Nazaré. Nós temos duas perguntas. Uma das perguntas é o seguinte: alguém pergunta, o Espiritismo realmente abre a porta para os demônios? Primeira coisa, meu irmão, demônio não quer dizer Satanás. Satanás é uma coisa independente que a igreja criou. Demônio, em grego é daimon. Daimon quer dizer espírito, alma. Os hebreus chamam de Deus com D minúsculo. Deuses. Por isso lá no Salmo 82, vós sois deuses. Não tem escrito? A Igreja Católica chama de anjo. Anjo bom e anjo mau. Os gregos chamavam daimon bom, daimon mau. É espírito, não quer dizer Satanás, não. Satanás é uma criatura mentirosa que a igreja inventou para colocar medo, para ameaçar, para obrigar a você a ser escravo dela. Porque os seguidores religiosos e políticos não servem por amor, não servem por medo, por obrigação, por terror, por medo. Está entendendo? Deus é amor. Por isso é que Jesus veio e encarnou entre nós. Ele disse, eu não vim destruir a lei nem os profetas de Deus. Ele veio corrigir a lei de Moisés, a lei da igreja, a lei do homem. Porque a lei de Deus é imutável. Quem desobedece à lei é a lei de Moisés, que não obedece. Até hoje Israel nunca obedeceu o 5º mandamento, nunca obedeceu a Carta Magna. A Igreja Católica até o século XIX desobedecia 2. O primeiro desobedece até o dia de hoje, que é adorar a imagem de escultura. O segundo é não matarás, que é o 5º mandamento. A segunda pergunta é o seguinte, não, faço uma pergunta para você. Como que o Espiritismo pode ser uma porta para o mal? Se você, porque é o seguinte, meu irmão, nós do Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, se nós falamos, por exemplo, da maneira que a igreja usa para roubar, para tirar o dinheiro, porque o dinheiro é tomado, é como um imposto, é uma imposição, não é um pedido, não é uma doação, é uma imposição. O dinheiro, eles usam maldade, usam terrorismo. Aí então nós perguntamos para principalmente os neopentecostais, você sabe por que Martim Lutero saiu da Igreja Católica, afastou da Igreja Católica por causa da indulgência que o Papa Gregório criou, que era para vender um pedacinho do céu para eles construir a Basílica de São Pedro. Agora, hoje os neopentecostais faz pior ainda, porque a maneira que eles tiram o dízimo, a oferta dos seus seguidores, é crime, meu irmão. Na lei
material do Brasil. E na lei espiritual isso é estelionato. Isso é crime. Você abusa da falta de conhecimento das pessoas nércias para angariar, porque a igreja e a religião e a política, eles foi criada para nos ajudar. E eles fazem o contrário, eles tiram o que é nosso. Como é que o espiritismo, uma casa espírita, pode ser a porta do mal? Se você nunca assistiu, faça igual a segunda pergunta, o jovem que teve a coragem e não deu ouvido a seus pais, aos evangélicos, que foi assistir uma reunião numa casa espírita. Aí ele faz a pergunta: como que eu tenho que fazer para ser espírita? Então, se você vai assistir, porque todos os nossos trabalhos, como nós fazemos, nós não começamos a reunião em nome do Senhor Jesus, orando a Deus e a Jesus, todas as casas espíritas começam em nome de Deus, em nome de Jesus e dos bons espíritos de luzes. Jamais você vai ouvir a casa espírita pregando, falando testemunho de Satanás. Esse nome não existe para nós, porque tudo que a igreja inventou, nós deletamos, nós só obedecemos o Evangelho. Como que nós somos a porta? Porque Jesus disse: eu sou a porta. A outra porta é de ladrão e salteador. O nosso mestre é Jesus. O líder, o guia espiritual da doutrina dos Espíritos é Jesus. Nós pregamos o Evangelho como ele é. Nós não pregamos o Velho Testamento, a primeira aliança. Por quê? Porque não presta? Não, meu irmão. A lei de Moisés servia para eles. Por isso é que Jesus teve que vir morrer na cruz do Calvário. Porque Jesus não morreu na cruz como a igreja prega, que ele morreu para nos livrar do pecado. Pecado sim, de obedecer à igreja, de ser escravo da igreja. Jesus veio nos libertar da escravidão religiosa, porque assim está escrito: fora da igreja não há salvação, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Jesus veio mostrar, provar para nós que não é nada disso. Ele disse a Samaritana, capítulo 4 do Evangelho de João: os verdadeiros seguidores de Deus adoram no Espírito e na verdade e em qualquer lugar. Quando os discípulos pediram a Jesus como devemos orar, ele disse: quando quiserem falar com o Pai. Não é falar com ele, não. Falar com o Pai. No nome dele. Entra no seu aposento. Onde é que é o aposento? É o seu lar. Porque a casa que tem Jesus, o espírito do mal não entra. Porque a sua casa é cercada de luz, onde a luz não as trevas, meu irmão. Porque treva é a ausência da luz. Se este Satanás, se esse demônio entra na sua casa e bagunça a sua vida, bagunça o seu grupo, é porque tem treva. Onde tem luz não existe treva, porque treva é a ausência da luz. Está entendendo? Então, as reuniões, seja pública, reunião mediúnica, reunião de estudo, tudo começa em nome de Jesus. Nós pregamos o Evangelho, unicamente o Evangelho. Ah, mas vocês pegam a codificação. A codificação, o Evangelho, é livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Não é Evangelho dos Espíritas, não. Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Mateus, Marcos, Lucas e João, Evangelho segundo João, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós pregamos o Evangelho de Jesus, sem manipulação, na luz da doutrina dos Espíritos, sem complicar, é explicado, porque a igreja ela não explica, ela complica. Então o jovem que fora criado numa família evangélica, seguindo a evangélica, sempre dizia que o espiritismo é o demônio.
Só que tem uma coisa, minha irmã, quero que você saiba de uma coisa, você vê testemunho, as pessoas achando que Umbanda, que Candomblé, Cista é espiritismo. Não é. Candomblé e Umbanda é uma religião descendência da África, dos africanos. É uma religião, não temos nada contra. Só que tem uma coisa, Umbanda e Candomblé não é espiritismo. Espiritismo é aquele que segue a doutrina dos espíritos segundo a codificação de Kardec. Não foi Kardec que inventou, Kardec codificou, quer dizer, segundo Kardec. Kardec perguntou e o espírito respondeu e ele escreveu os livros. Tudo está consonante, por isso que nós convidamos a você. Você que acha que a doutrina dos espíritos é anticristo, nós desafiamos o pastor, o sacerdote, você. Vamos estudar a doutrina dos espíritos junto com o livro do evangelista João. Vamos pegar o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, e estudar junto com a doutrina dos espíritos para nós vermos qual delas é concernente ao Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é como se fosse os 10 mandamentos do Novo Testamento, da Nova Aliança. Porque a igreja não obedeceu a carta magna dos 10 mandamentos e continua não obedecendo a carta magna, que é o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Nós desafiamos, vamos estudar, não vamos... Eu acho, é porque o Espírito Santo me revelou. Se o Espírito Santo, esse que fala em língua e revela as coisas, por que ele não revela que vocês estão nas trevas? Que vocês são anticristo, que vocês não seguem a Jesus? Porque o preconceito, a separação, pregar o evangelho com ódio, pregar o evangelho com terrorismo, tirar o dinheiro daquelas pessoas pobres que necessitam, pessoas que passa necessidade para dar dinheiro para você comprar mansão, para você comprar avião, para você comprar rede de televisão, para você comprar carro do ano. Você acha isso correto? Você acha que Cristo andava em camelos, em cavalos bons, camelo, em bingas, em carruagem? É isso daí. Então o jovem um dia resolveu e foi assistir uma reunião mediúnica, ou reunião pública, porque pela primeira vez você não entra na reunião mediúnica, não. Para entrar na reunião mediúnica precisa ter... Então, meu irmão, é o seguinte, espiritismo segue só o evangelho de Jesus. O espiritismo é o segundo consolador. Aquilo que Jesus, ele veio para fazer lembrar, para explicar o que ele ensinou, porque ele teve muito pouco tempo. Por isso que nós pregamos o que nós pregamos. Agora, o que nós falamos está escrito. O espiritismo não tem cerimônia. Primeira coisa que você vai chegar numa casa espírita, você não vai ver imagem de escultura. Você não vai ver altar. Você não vai falar com pastor, com sacerdote, com vigário, não. Todos são irmãos. Se você chegar você que nunca foi numa casa espírita, olha que você adentrar dentro de uma casa espírita, se você chega pela primeira vez, é lógico que todo mundo vai saber que você veio pela primeira vez. Ele só faz uma pergunta. Porque se nós formos numa religião qualquer, na católica ou na evangélica, se vocês perguntam, você já aceitou Jesus? Você é batizado? Qual é a igreja que você recebe? Você toma a Eucaristia? Você participa da ceia? Você está em comunhão com a igreja? Não é assim que pergunta? Agora, se você chegar numa casa espírita, em qualquer lugar do mundo, em qualquer casa espírita, por menor que seja, quando você entra, o irmão da porta pergunta,
É a primeira vez? E você vai dizer, sim, é a primeira vez. Em que nós podemos ajudar? Ninguém vai perguntar se você já aceitou Jesus, qual é a sua religião, se você é batizado, se você paga dízimo, qual é a sua opção sexual. Isso não tem nada a ver conosco, isso é com Jesus. Ele é o pastor, ele é o comandante. A moral sua depende dele, não de nós. Nós somos embaixador, nós somos representante. Nós somos o professor que coloca a matéria na lousa ou no seu caderno, no seu currículo, para você aprender, mas não é nós que criamos aquilo. Você compreende? Então o jovem foi e assistiu. Então, primeira coisa, viu? Abrir a casa em nome de Jesus. Fazer a oração do Pai Nosso, que quase todas as casas oram Pai Nosso. É o modelo da oração. Não porque nós fazemos orações decoradas. Então você não vai ver chefe. Você não vai ver idolatria nenhuma. Você é livre. Quando os religiosos querem falar mal do espiritismo, eles inventam mentira. Por exemplo, acha que nós somos igual a eles. Porque a Umbanda, não temos nada contra a Umbanda, ela tem a doutrina deles, nós respeitamos. Quando temos oportunidade, nós falamos de Jesus, mas não falamos que eles estão errados. Quem tem que corrigir é Deus, não é nós. Porque tem muito umbandista que é muito mais santo do que muitos pastores, muitos padres, muitos papas. Viu, meu irmão? Porque Jesus disse, os verdadeiros discípulos não são reconhecidos pela aparência, não, é pela maneira de amar. Porque o verdadeiro discípulo deixa um rastro de luz por onde passa. Chico Xavier deixou 550 livros escritos, mais de 1000 casas de caridade abertas em seu nome, sendo ajudada pelos dinheiro do livro que ele escreveu. Ele nunca recebeu um tostão de qualquer livro que ele escreveu. Jamais ele debateu contra a religião, ele só se defendeu. Qual é a obra do padre Quevedo que foi exportado da Espanha para o Brasil para desmascarar o Chico, para derrubar o Chico? O bispo lá de Belo Horizonte, que tentou a vida toda desclassificar o Chico, o que ele escreveu? Qual foi a obra interessante que ele escreveu? Meu irmão, a Umbanda, eles usam imagens de escultura, usa vela, tem altar e tem o sacerdote que é o pai de santo. O candomblé é a mesma coisa. Tudo são descendência da África. O espiritismo segue o evangelho. Se você, meu irmão sacerdote, você, irmão pastor, que quer desclassificar o espiritismo, por que não fala a verdade? Por que vocês inventam mentira? Percebe, meu irmão, o sacerdote católico ou o pastor evangélico, quando eles estão contando um testemunho, se eles vão falar mal do espiritismo, eles inventam uma mentira. Por que não fala a verdade? O espiritismo começou em 18 de abril de 1857. Em que dia desses anos, desse século, o espiritismo fez guerra, matou, fez algum extermínio, como a cruzada, como a Inquisição, como a noite de São Bartolomeu, lá na França? Hein? Me explica. O espiritismo prega a verdade, unicamente a verdade. O espírito não diz que ele é a verdade, ele prega a verdade.
Nós procuramos amar uns aos outros como Jesus nos mandou. Nós somos perseguidos por causa da doutrina. Mas nós procuramos seguir a Jesus, obedecer a Jesus, andar nos seus estatutos. O que o meu mensageiro de Deus disse para Abraão: se tão somente obedecer a palavra de Deus e andar no seu estatuto, ele será contigo. Por isso que a família não se une, porque a família de Abraão é a família que mais dá mau exemplo na humanidade. Porque os muçulmanos, o povo de Israel, a Arábia Saudita e o povo de Israel, são filhos de Israel, são família. São descendência de Isaac e de Ismael. Ismael é o filho mais velho de Abraão, que é a descendência dos árabes que surgiu os muçulmanos. Os filhos de Israel é o filho de Isaac. Por que não se unem, não são família? Como é que vocês querem paz destruindo? Como é que vocês, israelitas, vocês muçulmanos, vocês querem pegar a paz matando, destruindo? Isso é treva, treva é a ausência da luz. Vocês é luz. Vocês são filhos da promessa. Lembra o que o Senhor Jesus, Israel, falou, está escrito no Sermão da Montanha: o céu e a terra não passará, não vai mudar, enquanto a lei não for cumprida. Porque vocês nunca obedeceram à lei de Deus, vocês obedecem à lei de Moisés, que desobedece à lei de Deus. Por quê? Então, meu irmão, minha irmã, você jovem, que cria, nasce a sua vida, tem a sua vida, ouvindo o seu pai, o seu pastor, que é lobo vestido de ovelha, segundo Jesus. O Senhor Jesus diz: eu sou o pastor, Jesus fala. O outro é lobo vestido de ovelha. Você passa a vida toda vendo ele dizendo que o Espiritismo é uma obra das trevas, que é uma obra de Satanás que ele criou, que abre as portas para o mal. Não tenha medo da verdade, vai um dia lá assistir, ouve, não diz quem é você, chega e entra. Eles não vão perguntar nada para você, só vão dar boa-vinda para você, só vão perguntar para você em que podemos ajudar. Você não vai precisar pagar nada, lá não se paga nada. A única coisa é a seguinte, meu irmão, lá ninguém passa a mão na cabeça. O Espiritismo não se passa a mão na cabeça, não. É o ensinamento de Deus, que Deus não perdoa ninguém. Porque o perdão foi criado pela igreja. Mas tem outra coisa, ele também não condena. Se você errar, ele diz: levanta, tenta outra vez. Você vai conseguir, você pode conseguir, porque tem dentro de você uma centelha de Deus, que é o amor. Assim é o Espiritismo. Se você quiser ser um palestrante no Espiritismo, se você quiser ser trabalhador, ser um doutrinador, você tem que estudar. Nós temos 2 mandamentos. Primeiro é amar uns aos outros. Não é amar os espíritos, nós amamos a todos. Os nossos irmãos que nos perseguem, nos caluniam, nossos detratores, em todas as nossas orações, nós fazemos a mesma oração que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Esse nosso irmão pastor, que tira o sarro, que zomba do ecumenismo, porque nós pregamos o ecumenismo, nós falamos que só o ecumenismo pode salvar o mundo. Porque o Evangelho de Jesus é ecumenismo. Jesus que trouxe o ecumenismo. É a união. Né? Se você não sabe, pastor, o que é ecumenismo, é respeitar a religião do outro. É aquilo que nós falamos, presta atenção, minha irmã. Lá na Umbanda, eles usam a vela, tem lugares que usam até bebida. Lá há manifestações maravilhosas, milagre, a cura.
Lá na Aparecida do Norte também não é idolatria, ou vai dizer que não é. Hoje, meu irmão, lê o Evangelho. Hoje a Bíblia não está mais em latim lá no altar, não. Hoje você tem a Bíblia na sua mão. Hoje você tem o celular na sua mão. Pergunta para o Google. Qual foi a primeira mulher da primeiro casal que Deus criou? Qual é o nome da primeira mulher que Deus criou? Para você ver se o Google vai dizer que é Eva. Porque não é. A Eva e o Adão existiu, mas não foi o primeiro casal. Se você quer saber qual foi o primeiro casal, é muito fácil. Pega a sua Bíblia, qualquer tradução. Aí não precisa ser João Ferreira de Almeida, pode ser católico, pode ser da Torre de Vigia, do Testemunho de Jeová, da Adventista. Vai lá no capítulo 1 da Gênesis, versículo 28. O sexto dia da criação, está escrito assim: Deus se alegrou de ter criado todas as coisas. Aí ele criou o homem. Vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E colocou no homem, neste corpo. Homem é o corpo, não é o machão, não. Não é o chefe da família, não é o chefe da igreja, não. Não é o todo-poderoso, não. É o corpo material que vai morrer, que está. Esse não precisa não adianta se consagrar, porque você vai morrer. Você é pó e o pó vai voltar. Mas esse que fala é espírito, esse é eterno, é imortal. Nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um anjo, ou de um serafim, ou de um Messias, segundo o nosso irmão Paulo. E não é o Papa, não é a igreja que vai mudar, não. Porque o universo, a lei universal, ninguém muda. Você compreende, minha irmã? Então não adianta a igreja falar 1000 vezes uma mentira para tornar verdade, que ela sempre vai ser mentira. Nós vamos falar 1000 vezes que a igreja mente, que é mentira. Por que é que a igreja está sempre na contramão da verdade? Meu irmão, Jesus não vai voltar, porque ele já voltou. Será que você não está com a Bíblia na mão? Jesus foi para o Pai, no primeiro dia do domingo da Páscoa, no nascer do sol. Ele não ressuscitou no domingo da Páscoa, ele ressuscitou no sábado. No primeiro dia, no domingo da Páscoa, foi que ele apareceu, materializou para Maria Madalena. Ele foi para o Pai. E ele falou: eu vou para o Pai, mas diga aos meus irmãos que eu estarei com ele, convosco. Ele não disse, ele profetizou: eu vou para o Pai. Para onde eu vou, ninguém pode ir, por enquanto. Ele fala, por enquanto, fala para os discípulos: por enquanto vocês não podem ir lá. Mas não fala isso para o sacerdote. Para o sacerdote fala: se vocês morrerem nesse ensinamento, vocês vão morrer eternamente. Quer dizer, vão nascer, morrer, renascer novamente, até atingir a estatura de um varão perfeito. Porque pode atingir, porque você é o Filho de Deus. Você compreende? Ele foi no nascer da manhã. Não sabe a hora, mas João Evangelista escreve que logo à noite ele estava de volta. Aí depois dos 40 dias manifestando, todos os olhos viam ele. Não era só os discípulos apóstolos que viam, não. Todo que estava ali enxergava o Mestre. Ele materializou para todos. Aí ele não foi embora, meu irmão. Ele voltou para o plano espiritual. Ele falou várias vezes: o mundo espiritual está entre vós. Este mundo, o Senhor Jesus, ele disse para o sacerdote e para o imperador romano: eu sou o rei, mas não deste mundo. É o mundo da política e da religião, que está sempre na contramão da verdade. Quer saber mais alguma coisa? Quer saber o que é o Espiritismo? Estuda o livro dos Espíritos.
Está na internet. Hoje você tem na internet. Hoje você compra um livro dos Espíritos, se você for numa qualquer grupo espírita, qualquer casa, e pedir um livro emprestado, eles podem até doar para você, porque é um livro baratinho, 10, 15 real. Você só paga o papel, é a despesa, mas o livro dos Espíritos não reza lucro nenhum, é só para propagar a doutrina da verdade, porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Você compreende? Nos procura. Eu sou Francisco Pedro, eu sou evangelista, eu sou um monitor, um administrador deste grupo. Nos procura, vamos estudar, não vamos discutir não. Se você quer discutir, quer dizer que a sua igreja é a melhor, continua onde é que você está. Você tem a eternidade toda para aprender. Não se preocupa, meu irmão. Você não vai morrer e vai dormir, não. Quando você desencarnar, sair desse corpo, você vai estar mais vivo do que nunca na verdadeira vida. Lembra que Jesus fala 2 vezes, capítulo 8 e 17. Vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Portanto, conheça a verdade e vamos embora daqui. Se você gosta de sofrer, permaneça na religião. Agora, se você quer ir para o mundo da paz, quer para o mundo de paz muito feliz, aceita a luz, segue a luz. No nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, te agradecemos por mais esta reunião, que nós abrimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus estamos fechando. Senhor, envolva com sua luz essa pessoa que pela primeira vez nos ouve. Envolve ele com sua luz. Abre a sua mente para que ele possa entender a tua verdade, porque só a verdade liberta. Nós não somos a verdade, nós pregamos a verdade. A verdade não é a Bíblia, nem a igreja. A verdade é o Evangelho de Jesus, que ele trouxe lá de cima. Ele, o único que lá desceu. A igreja diz que Jesus viu Satanás cair do céu, é mentira. Satanás é uma mentira. A verdade de Deus, todos somos irmãos. Espírito que não aceita a luz, mas que um dia irão aceitar, porque tem uma centelha de Deus no seu coração. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz e luz.